Pensar no capítulo, então, no capítulo 3, é importante para que a gente consiga entender o que é esse orientalismo hoje, né? E aí, quando o Edward Said ele fala do orientalismo hoje, talvez ele pense naquilo que a gente poderia dizer como o orientalismo dos anos 80 e 90 dentro de uma nova ordem mundial, sobretudo de uma ordem globalizada, mas cujas manifestações e as construções ideológicas e representativas elas já foram dadas num período anterior, né? E aqui um trabalho interessante de uma sociologia histórica, sim, né? De modo que o Edward Said ele vai, de certo modo, não só tentar definir ou fazer uma construção teórica sobre aquele espaço do orientalismo. Se a gente for no livro do Edward Said tentar buscar uma visão sobre uma definição clara de Oriente, uma visão clara de orientalismo, a gente não vai ter. Né? A gente vai ter várias percepções que são percepções culturais que elas vão sendo mudadas e trabalhadas, sobretudo em torno daquilo que são as posições dominantes. É como se o imperialismo norte-americano, esse imperialismo que é surgido no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, como se ele impusesse praticamente um jogo de marionetes, né? Ou seja, os seus passos vão ser praticamente os passos que vão guiar e vão conduzir também as visões e percepções de mundo sobre os espaços orientais, né? E isso a gente vê claramente a partir de 2003, quando George Bush começa a impor ali, desculpa, 2001, quando George Bush começa a impor a guerra contra o terror, a guerra contra o terrorismo, né? Não só do ponto de vista de uma afirmação ideológica da política internacional, da política externa norte-americana, né? E aí baseada quase sempre numa oposição, numa dicotomia, né? Mas também quando a gente começa a perceber como que essas visões do terrorismo elas vão sendo incorporadas pelos estados na confecção de políticas públicas, né? Elas passam a ser incorporadas nos sistemas internacionais e elas passam sobretudo a estar presentes na vida do cotidiano, no dia a dia. Né? E isso talvez seja o elemento mais interessante, o elemento que faz com que toda essa ideia de oposição, essa ideia de haver um perigo iminente, né? Como que isso vai sendo internalizado, não só nos estados, nas suas políticas públicas, no sistema internacional, mas também na cultura e no cotidiano das pessoas. Bom, o capítulo 3 do texto do Edward Said é um capítulo bastante longo, então provavelmente esse vídeo vai ser um tanto quanto longo. Ele começa afirmando aqui a questão do orientalismo latente e o orientalismo manifesto. A ideia do orientalismo latente é aquele orientalismo que ele está inconsciente, ele é um orientalismo que ele apresenta uma visão quase sempre masculinizada daquele mundo oriental, né? E traz um pouco a ideia de que ele é extremamente conservador, né? O orientalismo manifesto, por outro lado, é uma visão declarada, né, sobre a sociedade, sobre a língua, a literatura, a história e a sociologia, e que é onde a gente consegue compreender as mudanças de significados. Quais são essas mudanças de significados? Né? Se a gente for ver, a ideia do Oriente é quase sempre aquele espaço atrasado, né? Em oposição a um espaço adiantado, a um espaço moderno do Ocidente. Né? Então, essa distinção ela não tem só um fundamento político, ela não tem só um fundamento moral, ela tem também um fundamento de uma visão biológica, mas uma visão biológica associada a uma visão moral e política. É a ideia da criação da subjugação. Né? E essa associação entre
o biológico e o moral político é o que faz com que haja um consenso sobre a inferioridade do outro. Isso é extremamente importante, né? Porque do ponto de vista dessa criação desse sistema de representação, desse imaginário representativo, aquilo que é o consenso sobre uma inferioridade, né, passa a ser fundamentado, ainda que não tenha fundamento nenhum, e sim uma visão equivocada, né, de um determinismo, de um determinismo racial, né? Mas vai fazer com que isso consiga impor diferenças e possibilite a criação de distanciamentos entre o colonialismo, entre os colonizadores e os que vão ser colonizados, né? A ideia aqui é que, do ponto de vista dessa criação de sistemas de distinção, ela precisa ser fundamentada em torno não só de uma visão política, mas também de uma visão biológica. Claro que quando a gente pensa isso, a gente vai então tentar buscar se essas diferenças, né, elas estão no colonialismo francês e no colonialismo inglês. Como é que a gente pode definir então o colonialismo francês e o colonialismo inglês? O colonialismo francês, né, ele é um colonialismo visto como de uma sociedade geográfica, de um espaço de regiões mais fracas, subdesenvolvidas, né, e ele, digamos assim, ele não tem um interesse imediato a ser um espaço de colonização. O colonialismo inglês, por outro lado, ele tem uma imposição moral do trabalho, ele tem uma imposição de uma visão liberal sobre o trabalho, ele enfatiza a importância racional, o exército, os códigos legais, os códigos penais, né? Isso faz com que esse sistema ele seja muito mais rígido do que o sistema francês. Se a gente for expandir um pouco dessa questão, né? Boaventura de Souza Santos, em vários momentos, ele pensa as diferenças também entre esse sistema colonial francês, esse sistema colonial britânico, sobretudo, e o sistema colonial português, né? E é importante porque, para a gente que provém de um sistema colonial português, né? A gente às vezes tenta, não observa muito mais essa especificidade do ponto de vista das imposições do capitalismo e do sistema econômico internacional, mas sem se atentar tanto àquilo que são as especificidades desse colonialismo, né? O Boaventura de Souza Santos, em algum momento, ele diz que o colonialismo português, em comparação com o colonialismo inglês, ele não tem tantas regras, ele não tem tanto um sistema legal, um sistema jurídico definido. De certo modo, ele seria um sistema colonial fraco, né? Mas ele tem que se afirmar sobre outras formas, né? E aí, sobretudo, uma forma mais autoritária, né? Uma forma autoritária, mas que ela não passa tanto pelas instituições. É uma visão que ela é importante para a gente tentar aqui destrinchar mais à frente. Portanto, né, a gente vai ter diferenças entre esses sistemas coloniais e, de certo modo, o orientalismo ele vai sustentar o seu poder em torno de uma coerção interna, né, e de uma vontade de poder que é a vontade de poder do Ocidente sobre o Oriente, né? Como é que isso vai ser transpassado, né? Sobretudo por uma relação, um método, né, de transmissão que é hermenêutico, né? Ou seja, você estuda o Oriente, reduz a complexidade dele e faz com que, de certo modo, ele também seja um objeto de extrema dificuldade de acesso, né? Isso faz com que a gente tenha algumas metáforas que vão ser conduzidas e vão ser criadas em torno ali desse espaço, né? Metáforas, por exemplo, do sigilo, metáforas das promessas sexuais,
metáforas que elas relacionam sobretudo que aquele espaço do qual o orientalista ele está trazendo, ele está transformando esse espaço num espaço mais próximo de mim, da mesma forma eu não consigo o acessar, né? Vale aqui uma pequena reflexão, que é uma reflexão que o Borges faz, né, acerca dos tradutores das Mil e Uma Noites, né, que é bastante interessante pensar que cada um dos tradutores das Mil e Uma Noites, dos mais conceituados desses tradutores, cada um atenta para um aspecto dessa sociedade oriental, né? E eles praticamente colocam, cada um deles, né, coloca uma certa barreira de acesso, né? Então, há uma polêmica dos tradutores que também faz com que aquele espaço como ele seja ainda mais distante da nossa realidade, né? Essa reflexão que o Borges faz está muito próxima aqui da reflexão que o Edward Said faz, né? Sobretudo de pensar que é na parte da tradução, né? Ou seja, na relação hermenêutica entre eu e o conhecimento que eu tenho que ter sobre um determinado espaço, sobre um determinado povo, né? Isso esteja também sendo necessitando de uma melhor conceitualização, né? Aqui surge então um diálogo entre aquilo que é a noção de tradução dos estudos culturais, dos estudos de uma literatura comparada e a aproximação histórica, né, que a gente tem sobre o passado e o presente, né? Porque, de certo modo, a gente vai ter que trabalhar aqui com um conhecimento que ele é distante, mas que, na realidade, nesse presente momento, ele vai sendo lapidado, né, com várias e inúmeras referências culturais, às quais, de certo modo, a gente pouco tem acesso, né? E isso vai criando um pouco dessa percepção literária, né, de que aquele espaço oriental ele é um espaço de extremo inalcance, né? Ou seja, o que está dado para a gente é apenas ali a ponta do iceberg, né, sobre aquele espaço. Pois bem, o que ressalta aqui então é tentar perceber que entre o Oriente e o Ocidente tem não só uma divisão cultural, mas aquilo que eu falei, com uma divisão que a gente pode entender como uma divisão biológica, mas também uma divisão racial. Isso aqui é uma questão das mais importantes, né? Porque a distinção da cor da pele entre o colonizador e os nativos, né, é algo fundamental. Por quê? Porque para o homem branco, a noção de outro, né, é justamente a noção de que o outro é justamente aquele que não tem a mesma cor da sua pele, né? E aí é importante para a gente ver, tentar perceber aqui as reflexões que o Frantz Fanon faz acerca disso, né? Sobretudo quando ele tenta observar que para que o negro seja reconhecido, né, dentro dessa sociedade imposta colonialmente, né, ele tenha que assumir uma máscara branca, ou seja, costumes, hábitos, uma própria subjetividade até mesmo, né, que se contrapõe e a sua subjetividade, aos seus valores, né? E cria uma espécie mesmo de uma representação de si mesmo, uma representação desse self, né? E aí para nós, né, que vamos pensar isso do ponto de vista sociológico, antropológico, ou até mesmo político, né? Resta-nos a questão, o que a gente vai perceber quando a gente vai fazer, sei lá, um trabalho de campo, né? Como é que a gente consegue fazer uma entrada para além da máscara
da máscara e do estigma, né, que o sujeito tanto ele precisa criar, né, quanto ele é estigmatizado por determinadas visões, né? Bom, mas a ideia do homem branco é aquele que está concretamente no mundo, né? Concretamente como? É aquele que tem o conhecimento, é aquele que detém o conhecimento em oposição à noção dos outros indivíduos que, não sendo brancos, não detêm o conhecimento. E essa é, digamos assim, a base de um racismo moderno, né? De um racismo que a gente pode realmente perceber que ele está dado numa relação cultural e política, né? Mas que ele se neutraliza dentro das relações sociais e ele passa a ser, de certo modo, extremamente estrutural, né? Ou seja, ele está tão dissipado, né, do ponto de vista cultural e político, que ele passa a ser normativizado, né? Ele passa a estar dentro das estruturas sociais, né? Isso é importante quando a gente vê no Edward Said como que ele relaciona, né, a percepção de que os árabes quase sempre estão relacionados à guerra, ao primitivismo, né, a uma visão de uma necessidade intensa de purificação, mas também uma promiscuidade, né? E essas características, né, elas acabam sendo construídas pelos orientalistas como características atemporais, né, como características que vão, de certo modo, sendo naturalizadas e criando ali estereótipos, né? Estereótipos, mas não no sentido vulgar do estereótipo, mas no sentido da representação. Como que se cria esse distanciamento, essa separação entre os indivíduos, né? entre as culturas. De certo modo, o orientalista é aquele que tem, então, um certo domínio sobre esse outro, né? Isso, de certo modo, é uma crítica à antropologia colonial, mas é também uma forma de que a gente possa tentar compreender como que na nossa sociedade, né, ocidental, a gente cria e recria esses estereótipos ao bel prazer, quase sempre sem fazer crítica àqueles que são os princípios e as suas genealogias de valor, as suas compreensões que vão sendo institucionalizadas ao longo do tempo, né? Ou seja, aqui uma percepção muito claramente Foucaultiana, mas trazendo sobretudo a ideia de que a subjugação oriental, né, ela é então uma construção cultural, né, que vai fazendo com que a pluralidade seja suplantada, né, pela visão de uma missão civilizatória, né? Bom, o que temos então como ponto de chegada, né? Primeiro, que a partir da Primeira Guerra Mundial são rompidas diversas relações coloniais, e isso continua ao longo da Segunda Guerra Mundial, sobretudo a partir de 1945. O século XX ele é um século em que ele é um século de inúmeras guerras, né? Mas é também um século onde criou-se e afunilou-se ainda mais as relações de poder e de dominação que foram construídas no período do final do século XIX. Isso quer dizer que, trocando em miúdos, o imperialismo norte-americano, né, ele não vai... ele não cria, de certo modo,
uma visão nova sobre, sobre as relações de poder e as relações culturais de diferenciação cultural que já são estabelecidas. Muito pelo contrário, ele se afirma sobre elas. Né? Então a nossa questão histórica aqui é compreender a manutenção e a perpetuação das relações do colonialismo britânico e do colonialismo francês e também do colonialismo português no momento presente. Né? E essa é uma questão que a gente pode dizer é uma questão pós-colonial. Né? Porque por mais que sejam rompidas as relações de Estado, né, por mais que haja movimentos de libertação colonial e que esses movimentos eles consigam construir novas relações de Estado, né, rompendo ali com os Estados coloniais, muitas vezes são as mazelas culturais, as mazelas de segregação, né, que elas permanecem e elas constituem ainda determinados grilhões para o tempo presente. Né? E essa é uma questão que a gente não vê só a gente não precisa só ver nas relações do Oriente Médio, mas a gente vê, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, né, com sistemas políticos, sistemas de atribuição de cidadania que são extremamente racistas, né, que são ainda extremamente subjugantes, né, das nossas classes trabalhadoras, né, das nossas populações periféricas, e, enfim. Né? Mas gostaria de terminar falando aqui um pouco sobre essa visão do Islã. Né? O que é o Islã e como que o Islã ele é hoje construído por muitos ideólogos do sistema internacional, como que ele é hoje construído como uma certa ideia de medo, uma certa ideia de ameaça. E como que isso foi construído? Primeiramente, o Edward Said, ele, na última parte do texto, ele traz um pouco essa ideia, né, tentando perceber que aquela imagem do árabe pitoresco que tem gestos irracionais, que sempre está inclinado para uma visão de guerra, né? Ele é essa imagem, né, que ela vai se perpetuando ao longo dos tempos. Né? É importante que a gente faça aqui uma contextualização que a noção de guerra, né, se a gente for pegar uma visão do Clausewitz, né, dá um pouco a ideia de que a guerra ela tem a sua justificativa, ela tem a sua possibilidade de existência, mas do ponto de vista daquilo que seria a capacidade de sobrevivência e disputas entre os estados. Né? Aqui não. Aqui a ideia é de que a guerra é como se ela fosse intrínseca às próprias capacidades morais dos indivíduos. E é isso que o Edward Said ele aponta, percebendo criticamente essa ideia, essa visão, fazendo também com que muitas vezes a gente perceba, a gente julgue, né, julgue as aparências, né, e faça com que aquela visão, que é uma visão construída sobre essa tradução que o orientalista faz sobre a cultura para o Ocidente, né, faz com que isso quase sempre seja fundado em determinados mitos. E aí que está a grande questão aqui. Um desses mitos é justamente a questão da guerra e como que os árabes, o mundo islâmico, de certo modo, é um mundo
que relaciona, né, de forma estereotipada para através do orientalista, né, umas noções vulgares de guerra, noções vulgares de poder e noções que, de certo modo, acabam sendo visões sobre a essência daquele outro, mas uma visão de uma essência da qual ela não corresponde à essência, e sim ela é uma visão imputada nessa capacidade ou nessa tentativa do orientalista de traduzir esse espaço oriental para o espaço ocidental.